Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 11.1, que vai trazer o tema de condicional também, só que agora vamos ver sobre as first conditionals, as sentenças condicionais de primeira sentença condicional. Então é isso, não vamos perder tempo, let's go, let's begin para a tela. Olha aí a aula 11.1, gente, a gente já está na 11.1. O tempo voa. Com a teacher Patrícia Rechier, it's a pleasure. É um prazer, o intérprete Vitor. Welcome, Vitor, bem-vindo. E nós temos agora a nossa aula com o título de estamos falando das condicionais. E agora vamos para a primeira condicional. E o título é If you work hard. If you, se você trabalhar bastante, trabalhar duro, bastante mesmo, o que vai acontecer? Vai ter um resultado. E esse resultado vai ser na primeira condicional. Vamos falar sobre o quê? Da primeira condicional, a forma da sentença da primeira condicional, o uso da primeira condicional. E também vamos falar sobre essas duas palavrinhas aqui, que elas são, meus amigos, my friends, bem parecidas na fala. Na escrita, vocês viram aí uma diferença grande. E também tem uma diferença bem grande na nossa tradução. As confusing words de hoje é insight. Sim, iguais, né, praticamente. Então, vamos lá? Toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, que vai ser presente um pouquinho do futuro também, no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais. Também vai associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Let's move on, vamos seguir uma foto geralzona do que é essa nossa primeira condicional. Já vai ter uma diferença aí, porque o resultado dela vai ser sempre falado no futuro. Então, você tem aí o futuro com o will, esse verbo modal que dá a função de deixar o meu verbo no futuro. Ele infere essa ideia de futuro no meu verbo principal. Temos ele na negação, won't, que é o will, mas o not. E aí nós temos aqui a palavra de ordem, if, que é a conjunção, a condição, se. É uma condição no futuro, ok? Situações que são prováveis, uma real possibilidade. Aí temos aqui o if mais o simple present, ou seja, a oração condicional, a oração com a condição. Ela vem no simple present ainda, só o resultado que vai mudar. E também vocês podem usar com essas palavras aqui, might, can, que são aqueles modais, e aqui também eles podem ser usados na primeira condicional. Vamos ver ao decorrer da nossa aula. E vamos começar? Let's begin. Temos aí essas duas imagens e as histórias que são as seguintes. Olha aí. If you stud, you will pass. Se você estudar, você passará. Aqui já não é você passa. Aqui você passará, aqui a situação é diferente, é um contexto diferente. É como se a pessoa não tivesse total certeza disso, mas isso é provável aqui, é uma situação que é provável, é uma condição e uma situação que é provável no futuro, certo? Próxima, if you work hard, se você trabalhar duro, bastante, you will succeed. Você terá esse sucesso. E isso aqui é uma situação que também não exprime tanta certeza assim como a condição zero, que é mais certo? Porém, você presta atenção no will aqui. Você vai usar o seu verbo com will. Eu diria que na estrutura de frases, second conditional, a segunda condicional, a first conditional, ela é mais fácil, porque você não vai ter aquela questão nas suas frases com resultado, com will, você não vai ter a preocupação de conjugar o seu verbo principal, que é pass, certo? E aqui é a questão do sucesso, ter sucesso, você não precisará. Você vai deixar o quê? Vai deixar o seu verbo na sua forma natural sem o to, não vai ter aquela questão de, está na terceira pessoa do singular, tem que colocar o S no final, dependendo disso. Você só vai ter que prestar atenção nisso só nas orações, para isso, né, teacher? Só nas orações com as condições, que ainda continuam formadas pelo simple present, certo? Vamos entender um pouco mais da first conditional.
A first conditional é o que? Ela expressa uma condição provável que pode acontecer. Não é uma coisa que você está certo que vai acontecer, que é um costume, alguma coisa do tipo. Não é. Pode acontecer. Na oração principal, usamos o verbo no futuro simples. Com will, você vai usar o verbo com will. Na oração condicional, com if, usamos o verbo no presente. Ainda permanece o verbo no presente. Vamos seguir? Primeira condicional é igual ao quê? Se o fato A acontecer, que é a condição, o fato B acontecerá como resultado da condição A. Acontecerá no futuro. First conditional. Em inglês possui a seguinte estrutura. Então, para fazer uma frase com a first conditional, vamos lá prestar atenção. De novo, if mais o presente simples, vírgula vem quando a condição vem primeiro na minha frase. Logo em seguida, você vai optar por usar o will ou também o going to. Sim, tem esses dois tipos de futuro. Você pode usar os dois quando você quiser, ou will ou com going to. Então, olha só, lembrando das aulas também do will, do going to, quando cada um é usado, vocês lembram que há uma diferença entre o will, que é um verbo, um futuro mais incerto, e o going to, que é um futuro mais planejado, mais certo, também baseado em previsões. Então, nós temos aí, ó, a primeira. Se chover, que está no presente, a gente vai ficar em casa. Então, se essa condição acontecer, o resultado é que nós não vamos sair, não vai ter rolê, a gente vai ficar em casa. Se bem que isso só acontece se for um rolê outdoor, né? Fora de um ambiente que esteja coberto. Porque se for um rolê dentro, dá para fazer muito bem, né? Porque chover, a chuva não mata, né? Ela só molha. If it rains, se chover, we're going to stay home. We're going to stay home. Ou então eu posso fazer assim, ó, eu nem falei isso para vocês lá naquela aula, mas vocês já viram no segundo ano, porque isso já foi assunto do segundo ano, o futuro simples. Você pode fazer essa questão aqui, ó, e é muito utilizado no inglês falado. No inglês escrito, falado de forma formalmente. Porque é o quê? Você juntar o going to, eles viram gonna. E essas duas palavrinhas viram gonna. E ela é muito usada. Então, assim, é muito mais comum você ouvir, assim, de um falante. If it rains, we're gonna stay home. We're gonna stay home. Vamos ficar em casa, em vez de we're going to stay home. We're gonna, going to, juntou essas duas palavrinhas, virou gonna, G-O-N-N-A, tá? Parece um M, mas são dois N's. Aí, ó, if it rains, se chover, we won't go to the movies. A gente não vai ao cinema, nós não iremos ao cinema. Won't go é a junção do will mais o not. We will not go, o verbo é go. Então, perceba que você nem vai precisar se importar com o resultado, em trocar o verbo, em alterar o verbo de acordo com a conjugação, porque você está mexendo com o futuro simples aqui. E no futuro simples, ele é bem mais simples do que o presente simples. Por isso que é tudo simples. É muito simples, gente. É muito simples. Olha aí. If you stud, this is the condition. Condition, essa é a condição. Se você estudar, o que vai acontecer? You will pass, você passará. Esse é o resultado, percebeu aqui? Duas orações divididas por um comma, por uma vírgula. Segundo, observou que podemos, isso aqui eu falei na outra aula, porque eu sou gaiata, mas a informação ela veio aqui, porque tem que ser falada até na outra aula, porque afinal de contas também é uma situação que vai ser aplicada na condicional zero. Que a gente pode inverter as orações, a gente sabe que a gente pode inverter a oração da condição e do resultado. Ou o resultado primeiro e a condição depois. E o sentido ele não muda é a mesma coisa. Porém, attention, mais uma vez, lembre-se sempre de que há uma pequena alteração na pontuação, certo? Não há necessidade da vírgula quando a oração não se iniciar por if, certo? Quando não se iniciou pela condição, você não coloca vírgula. Muito bem? Mais exemplos. More examples for you. Olha aí. If you work hard, you will success it. Se você trabalhar bastante, trabalhar duro, você vai ser bem sucedido. Aí agora eu troquei. Nem eu fiz aqui, ó.
Aqui eu troquei também, eu só não tinha comentado aqui para vocês antes daquela informação. Aqui eu coloquei primeiro o resultado para depois colocar a condição e não alterou a ordem. Same thing, a mesma coisa aqui. You will succeed. Você terá sucesso se o quê? If you work hard, se você trabalhar bastante. Mas não tem vírgula mais aqui, porque o resultado veio primeiro. Muito bem? Mas aí, ó. No tempo futuro, geralmente são usados os verbos modais. Aí nós temos o will, e aí temos agora o can e o might, que nós vimos lá naquela aula dos verbos modais. E aí é o seguinte, will, ele é usado quando o falante pensa que é provável que a situação irá acontecer, tudo no futuro, irá acontecer. Might, ele é usado quando o falante não tem certeza da ocorrência, se vai ocorrer mesmo da situação. Can é usado quando o falante não tem certeza se a situação irá acontecer ou não. Um pouco parecido essas duas aqui, certo? Olha lá, vamos ver nos exemplos aqui. If I go to New York, I will buy an English guidebook. A guidebook é o guia para as pessoas, é o guia em inglês para ajudar você nessas viagens, quando uma pessoa não tem muito conhecimento, ela compra esse English Guidebook para ajudar na viagem, para ajudar a se comunicar, certo? Então, if I go to New York, se eu for a Nova York, eu vou comprar um guia de inglês. E aí a minha vida vai ficar mais fácil na cidade, no país, onde eu vou poder me comunicar de uma forma mais precisa. Aí eu usei o will, tá? Eu vou comprar. Eu, na verdade, falaria eu comprarei, porque o will, para mim, né, ele é aquele final num verbo bem corretinho de futuro. Comprarei, falarei e assim. E aí eu vou traduzir, eu comprarei um guia de inglês. Eu acho melhor, mas você pode traduzir o vou também, não tem problema. Na segunda, com might, vai ser assim, ó. If I go to New York, I might buy an English guidebook. O que mudou foi só o might. No will, no lugar de will, eu coloquei might. E aí agora a ideia da tradução vai ser o quê? Se eu for a Nova York, eu poderia comprar um guia de inglês. Poderia. Não sei se eu vou, mas eu poderia, nada me impede. I might buy an English guidebook. E agora com can, a tradução de eu posso, né? If I go to New York, I can buy an English guidebook. Se eu for a Nova York, eu posso comprar um guia de inglês. Não tenho certeza, mas eu posso comprar. Muito bem? Então, olha só. A gente já viu sobre isso na aula de modal verbs, mas não custa nada lembrar que nas sentenças negativas, quando você for usar lá o resultado que vai vir no futuro, com a ideia de futuro, o que vai acontecer? Nas sentenças negativas, os verbos modais podem surgir na forma contraída. Então, é muito comum você ver no lugar de will not, won't, no lugar de might not, mightn't, no lugar de cannot, ou cannot separado, eu também posso escrever assim, ó, can not separado, porque assim junto é mais britânico, aqui é mais americano. Você pode usar o can't também, que ele é a contração. Então, olha só, if it rains, se chover, we won't go to the beach. Nós não iremos à praia, ou we will not go to the beach. Você também tem essa opção. Muito bem? E aí, galera, vamos praticar? Let's practice. Praticar o que a gente aprendeu? Olha aí, temos algumas atividades e vocês vão tentar responder comigo, together. Presta atenção aí nas imagens, ajuda você, tá falando sobre dente aqui, alguma questão de sugar, açúcar, todo mundo sabe que sugar faz mal para os dentes, eles não gostam, se sente triste quando você come açúcar. Os dentes não gostam, mas o nosso estômago adora, né? A gente ama um docezinho de vez em quando. Olha aí, ó, if you, se você, essa aqui é a sua condição. Aí a condição, ela vem no presente, não se esqueça, você pode se confundir, a condição ela vem no presente ou é no futuro? O resultado que vem no presente. Olha aí, ó, tente doida. O resultado que vem no futuro, ok?
Então, nessa frase aqui que você vai encontrar futuro e nessa aqui você vai encontrar presente. If you a lot of sweets, you alguma coisa bad teeth. Então, você vai estar com o dente ruim, né? Seu dente vai estar doendo, vai estar acontecendo alguma coisa com o seu dente. O quê? If you, eu tenho as alternativas aqui. A primeira alternativa tá com futuro e a segunda alternativa tá com futuro. Eu já nem vou marcar as duas. E o que determinou A e a B futuro? Pelo simples fato, se vocês lembrarem da nossa aula lá do futuro, vocês lembram que eu falei para vocês que esse LL apóstrofo antes nada mais é do que o eu contraído com pronome pessoal? Existe a contração do eu com not, virando want, e a contração do eu com os pronomes pessoais, que eu até comentei que eu não gosto muito de usar na fala, prefiro falar I will e you will do que ele contraído. Então, já olhei esses dois L's, eu já identifiquei como o modal will, não vou marcar, porque eu sei que o futuro só vem no meu resultado aqui na primeira condicional. Então, a resposta correta é a letra C. Então, olha só. If you eat, se você comer muitos doces, em inglês, sweets, doces, para falar de chocolate, balinha, tudo que tem açúcar. You will have, então esse LL vem para cá, porque é a questão do will, tá entendendo? You will have, você o quê? Esse have vai ser a tradução no futuro. You will have, você terá o quê? Bad teeth. É um dente ruim, dente podre aí, podre, mentira, não é podre exatamente, mas se não ter uma escovação boa vai ficar. Alright? Tô muito no alright hoje, vou mudar, não quero mais falar alright não. Ok, vou falar pro ok agora. Olha aí, one, he, que é o quê? Eita, que é o resultado. Porque eu tô só verificando o meu if, a minha palavrinha de ordem de condição aqui na segunda parte da sentença. E sem a vírgula, claro. Porque quando vem a condição por último, eu não ponho a vírgula. Então, já procuro uma frase no futuro. Eu tenho a B e a C como corretas por enquanto. Aí eu vou para a segunda palavrinha, eu vejo lá, reads e will read. Já marco a B, foi super fácil. Por que eu marquei a B? Porque a C tem dois futuros, eu não vou usar futuro duas vezes na primeira condicional. Então, a letra B como resposta correta. He will enjoy this book. Ele curtirá o livro, vai curtir o livro. Se o quê? If he reads it. Se ele ler o livro. Esse it, ele está substituindo a palavra book, certo? Um objeto. Eu preciso me referir ainda ao sujeito usando o pronome pessoal, certo? Aí é assim que vai ficar a minha resposta na número 1. Vamos seguir? Temos mais outra aí. Essa aqui é legal. Essa aqui você tem até duas respostas que podem ser corretas nessa questão. Só que só uma vai fazer realmente sentido para a situação que está sendo apresentada aqui. Vamos olhar para a situação. É uma pessoa que está na cama e está tendo uma dificuldade para dormir, pelo visto. Porque ela está deitada, já está na posição, o celularzinho lá do lado, para não atrapalhar o sono dela. Só que ela está com os olhos wide open, bem abertos. E a cara bem blurry. Ela com certeza está com dificuldade para dormir. E olha só, because, olha aqui, por quê? O motivo, olha o motivo. That's the reason, por causa do coffee, por causa do café. Ela tomou muito café e aí ela está com dificuldade para dormir. E qual é a condição? If you, temos a condição aqui, e logo seguido o resultado. Coffee at night, you. Aí no caso aqui, o que vai acontecer com o resultado? O resultado está aqui, separado da vírgula. E aí tá falando sobre beber, sobre dormir, o verbo drinks é o verbo trabalhado, o verbo sleep, que é o verbo dormir, é o verbo trabalhado aqui. E aí aqui nessa minha oração eu preciso colocar ela no presente, porque é a condição. Não é a B por causa do will. E aí sobrou A e a C. A e a C elas estão corretas, mas só para minha situação aqui eu poderia marcar a letra C. Por que, teacher? Por que a letra C e a letra A não? A C e a A são iguais, ó. Drink, que é beber. If you drink coffee, se você beber café à noite, o que vai acontecer? Você dormirá. Para algumas pessoas vão falar assim, olha, eu vou dormir, porque o café não me impede de dormir. Tem gente que realmente o café não impede.
O ser humano é diferente. Eu não bebo café, eu não gosto de café. Mas tem gente que não tem esse BO. Agora tem gente que se bebe café à noite, esquece soninho. Não, nem contando carneirinho consegue, porque o café deixa a pessoa mais ativa. Então, won't sleep seria o ideal aqui. If you drink coffee at night, you won't sleep. Você não dormirá. Won't sleep, porque won't é a mesma coisa que will not. E aí, na questão mesmo de estrutura, a A também está correta. Porém, para quem pensou aí, olha, mas a A está correta, Tish, por que não marcou? Só porque não combina com a situação apresentada aqui, que é uma moça com dificuldade para dormir e o motivo é o café. Tudo bem? Por causa da informação visual, eu tive esse insight, essa situação, né? Esse estalo aí que seria a letra C. Tudo bem? Vamos seguir? Número 4. Our teacher, nossa professora, o nosso professor, porque teacher é um substantivo que não tem distinção de gênero, usado para masculino ou feminino. A situação aqui, que é o resultado é que vai ficar angry, o quê? Com raiva. Por quê? Se, if we something, our homework. Se alguma coisa, nossa atividade de casa, homework, atividade de casa. Então, eu procuro aqui pela a minha primeira frase tem que ser no futuro, porque é o resultado. Então, a letra A não é, porque a primeira não é futuro, já descarto. Aí temos a letra C, que também não tem futuro, só sobra a letra B, que é a resposta correta. Então, our teacher will be, futuro, que é o resultado da primeira frase, will be angry. Nossa professora ou professor ficará com raiva, angry. If we don't, aí aqui é negação, aqui é o resultado não, é uma condição na negação. Se nós não, if we don't do, se nós não fizermos a nossa atividade de casa. Aí talvez vocês estejam se perguntando, já falei isso para vocês antes, mas vocês estejam se perguntando o seguinte, vou colocar aqui a resposta correta, que é C, e a outra é a just a sec, e a outra é a que a gente tinha acabado de falar, é a letra B. Agora, uma coisa que talvez vocês estejam se perguntando, mas eu já falei, que é o seguinte, por que o do aparece duas vezes aqui? Don't e do. Na primeira palavrinha, don't, esse do aqui não tem tradução. Ele está aqui apenas para negar com a minha partícula negativa not. Don't, não, significa não. Esse do, ele já é um verbo de tradução, tem a tradução de fazer. Eu expliquei para vocês que o do ele tem duas formas de se apresentar no inglês, como auxiliar no simple present e como o verbo de tradução, que significa fazer. Então, não fazer, e aqui no caso, if we don't do, se nós não fizermos nossa atividade de casa, certo? Por isso se repete duas vezes. Agora sim, chegaram elas, as nossas confusing words. As nossas palavras confusas, que na verdade nem são tão confusas assim, né, gente? Olha só, se parece na hora de falar assim, insight, porém, elas são bem diferentes no termo, na hora de usar, alright? Então vamos lá, a nossa primeira situação, que é a palavra insight, que inclusive é uma palavra que ela é usada, certo? Desta forma no português, nós chamamos de palavras de estrangeirismo. Eu uso bastante a palavra insight em frases, em orações com português. Estou falando tudo em português, aí eu meto lá uma palavra em inglês. Essa questão é o estrangeirismo, tá? O termo insight, com I-N-S-I-G-H-T, ele é usado como um substantivo que se refere a capacidade de obter uma compreensão intuitiva, precisa e profunda de uma pessoa ou coisa. O poder ou ato de ver em uma situação ou o ato ou o resultado de aprender a natureza interna das coisas ou de ver intuitivamente. Ou seja, tudo isso para dizer que significa compreensão súbita de alguma coisa ou determinada situação. E ela está relacionada com a nossa capacidade de discernimento. Então, a gente pode até... Temos algumas traduções para essa palavra.
com o que vai talvez fazer vocês entenderem mais sobre a palavra insight do que toda essas frases pomposas aí. Quando você diz ter uma ideia, uma percepção, uma perspicácia, uma intuição, um estalo. Estalo para mim é o mais bacana aqui. Sabe? Você está pensando numa coisa, assim, do nada você tem, opa, tive uma ideia ótima, um estalo aqui veio, um insight. Então, é mais ou menos assim o uso da palavra insight. Já insight, que é com C, I-N-C-I-T-E, aí é um verbo. Né? O é mais um substantivo, a classificação gramatical dele é de um verbo, e ele significa encorajar ou agitar comportamento violento ou ilegal, ou incitar ou persuadir alguém a agir de forma violenta ou ilegal. Insight, eu lembro até da palavra incitar em português, é muito parecido e é o que realmente é a tradução de insight. Então lembra bem, insight com S é sempre algo bacana, legal, na maioria das vezes. Você tem um estalo assim de algo bem bacana, às vezes pode ter um estalo de algo ruim, né? Poxa, percebi, notei, tive uma ideia aqui. Mas insight com C é sempre algo ruim, sempre. É agitar comportamento violento ou ilegal, incitar a pessoa de alguém de forma violenta ou ilegal. Então, nunca é algo bom com C. Temos aí uma pequena frase onde eu usei as duas palavras da mesma sentença para vocês verem a diferença de uma forma mais clara. Eu vou ler primeiro em português, tá? Estou vivendo em uma era imprudente e turbulenta. Parece que as pessoas incitam a violência para mostrar seu ponto de vista. E elas não têm a percepção, o estalo, a ideia de que a violência piora as coisas. Não faz nada melhorar. I'm living in a reckless, turbulent era. It seems people incite violence to get their point across, and they lack the insight to realize violence makes things worse, not better. Então, essa é a diferença de insight e insight. Insight com C, algo ruim sempre. Essa questão aqui, quem nunca esteve numa sala de aula sala de aula mesmo, na escola, quando você estudava numa escola regular, eu não sei, eu espero que não aconteça essa situação aí sempre tem essa situação aqui, né? Tá aqui na imagem. Alguém começa uma briga e tem um outro lá para incite com C, né? Para incitar, briga, vai. Não é legal isso, não façam isso, don't do it. E aí essa pessoa acaba fazendo com que algo que podia ser pequeno se tornar pior, porque ela fica incitando o ódio, a violência, isso não é legal. Então você tem que ter esse insight, esse estalo, essa ideia de que isso só faz as coisas ficarem ruins, worse, not better. And let's practice. Vamos praticar sobre as palavras insight com S, insight com Z, com C, C de cachorro. Vamos lá. Circule a palavra que completa corretamente as frases. Aí você tem aí, presta bem. The defense minister's speech has given a lot of... Aí você tem insight on the current security system in the country. E aí você tem o seguinte, como é que você vai descobrir se é incitar algo ruim ou a ideia, o estalo, enfim. Presta atenção, você consegue traduzir a palavra defense minister? Você consegue? Defense, parece alguma coisa para você em português? Defesa, parece defesa. Aí você tem minister, parece o quê? Ministro, né? É ministro da defesa. Aí eu fico pensando assim, e aí, se é ministro da defesa, será que aqui a situação é para incitar o mal? Ou será que a situação aqui é para aquela questão de insight? Então vamos lá. The defense minister's speech has given a lot of insight. Então, o que quer dizer aqui? O ministro da defesa, o discurso do ministro da defesa deu muito insight com C ou insight com S? On the current security system in the country.
na segurança atual, no sistema de segurança atual do país. E aí só pode ser, obviamente, a palavra insight com S, certo? Insight. O estalo, a ideia. Então, número 2. The competition in the business world. A competição, the competition, a competição no mundo, world, no mundo dos negócios, business. Insights com C ou insight com S, wrong process coming into use it. E aí, o que vocês acham? A competição no mundo dos negócios incita. É uma coisa ruim aqui. Então, incita o quê? Processos errados entrando em uso. Wrong process coming into use. Então, aí nessa ideia de incitar, não de ter um estalo, uma ideia. Na 3, school is the place where. A escola é o lugar onde children develop as crianças, que é outra palavra aqui que é um substantivo irregular, ele não tem S no final e children significa crianças, tá? Develop, desenvolvem o quê? Desenvolvem o quê? Aí aqui só pode ser algo bom, né? Elas desenvolvem que a perspicácia sobre a vida, né? Algo bom, não é algo ruim nesse caso. Na number 4, the government authorities were afraid that rising the prices of the commodities would. Aí nós temos aqui a palavra afraid, que é medo. Então, vi medo aqui, eu penso, tem a ver com uma coisa ruim. Então, aqui, ó, o governo, as autoridades do governo têm medo de que subir o preço pode o quê? Poderia incitar o público. Alright? Então, aqui nesse caso, é o incitar de alguma coisa ruim, de coisas não é legal. Na number 5, must people do not have any, alguma coisa que você vai escolher, on the impact of the decisions they take. Então, algumas pessoas não têm a menor ideia, a menor estalo, então é insight com S, no impacto das decisões que elas tomam. E na number 6, eu já olho aqui a palavra riot, eu reconheço a palavra riot, talvez vocês não reconheçam. Riot, que significa tumulto, confusão. Aí eu falo, se tem uma palavra ruim aqui, só pode ser com C. The censor board was afraid in the documentary film would incite com C ou incite com S? A riot in the village. Eu vejo aqui uma confusão na vila. Então, obviamente, aqui eu só posso colocar a minha palavra incite com C. Incite, que é uma coisa bem ruim, devido à palavra riot aqui, que é tumulto, confusão, e isso me trouxe a resposta com C. Insight com C. Alright? That's it. Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula de review and exercise. See you then. Bye bye.